Questão 26. Traz para a gente aí a conexão de um equipamento de medida a esse nosso circuito elétrico, né? Então ele diz para a gente ali que a figura ela mostra um multímetro que possui 3 terminais, terminal 1, 2 e 3 de conexão. Um eletricista fez a medida de corrente do circuito ao lado, que possui 4 pontos de medição. Ponto 1, ponto 2, ponto 4, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, né? E o resultado é uma corrente negativa, conforme mostrado no display. Qual será que é a função de apresentação aí, de configuração de conexão do multímetro do circuito que me traz uma corrente negativa? Percebam que ele está medindo corrente elétrica, corrente contínua, e eu tenho aqui a configuração para medir corrente, que me traz 10 A, o comum do multímetro, e aqui para medir tensão, para medir resistência e para medir a frequência também, né? Sabendo que o eletricista usou 2 ponteiras para ligar os terminais do multímetro ao circuito, qual foi a conexão entre os terminais do multímetro e os pontos de medida do circuito? Vamos observar ali, ó. O terminal 1 foi conectado no ponto 1 e o terminal 2 foi conectado no ponto 2. Se eu conectasse dessa forma, ponto 1 e ponto 2, eu estaria medindo a tensão, mas eu quero medir a corrente, né? Então isso não acontece, tá? O terminal 2 foi conectado ao ponto 4 e o terminal 1 foi conectado ao ponto 3, o terminal 2 ao ponto 4, então o terminal 2 é quem? É o comum, né? E o comum está para o lado da fonte, ó, no negativo da fonte. E o terminal 1 conectado no ponto 3, o terminal 1 é quem mede a corrente elétrica. Entra a corrente elétrica no terminal 1 e ela passa para o comum. Nessa configuração é a configuração ideal. Essa é a configuração certa para a gente utilizar o nosso amperímetro. Mas aí a corrente seria positiva, tá, pessoal? Porque a corrente entrando no terminal 1, ela vai entrar no lado certo, então vai ser a corrente entrando no ponto correto do multímetro, a corrente é positiva. O que acontece é que eu fiz essa conexão nesses bornes aqui do circuito 3 e 4, mas de forma inversa, né? É isso que a gente vê aqui como alternativa certa. Então, letra B, embora seja a conexão correta a realizar, não foi a realizada pelo meu eletricista, tá? Letra C, terminal 1 conectado ao ponto 2, terminal 1 no ponto 2 e terminal 2 no ponto 1. Mesma coisa, se eu conectasse aqui eu mediria a tensão no meu circuito, né, em paralelo com a carga. Letra D, terminal 3 conectado no ponto 3 e terminal 1 conectado no ponto 4. Terminal 3 mede o que? Tensão, ó. Terminal 3 mede tensão do meu multímetro. Então, eu quero medir corrente, estou na escala de corrente, então não é a alternativa correta. Logo, letra E, terminal 1 foi conectado ao ponto 4 e o terminal 2 foi conectado ao ponto 3. Correto, né? Se eu coloquei o lado positivo aqui, a ponteira de entrada de corrente, em conexão com a fonte, que seria o lado comum do meu multímetro, eu conectei nesse ponto, então fiz a conexão reversa do meu multímetro para medir corrente. Por isso que a corrente aqui aparece como menos 5,30 A. Beleza? Então é isso que traz como a questão E, a alternativa correta da minha questão aí 26.